Pai do Senhor, povo de Deus, mais uma noite na presença do Senhor. Aqui estamos reunidos, eu, pastor Jailson, Diego, representando a Igreja Luz Divina. E por esses dias estaremos nessa comunhão, participando junto com vocês a palavra de Deus, fazendo uma comunhão. Já tantas coisas têm tentado nos separar, têm tentado fechar a porta da Igreja do Senhor, afastar a comunhão ao qual nós buscamos em Cristo. Mas o Senhor tem uma palavra vida nessa noite. O Senhor tem uma resposta conclusiva dentro da sua palavra para mim e para você nessa noite. Oremos antes de começar esta live, para que o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir, para que nessa noite Ele venha nos usar, para que você receba o melhor na sua casa, no seu cantinho, no seu aconchego. O Senhor, Ele trabalha com estratégia. O Senhor, Ele trabalha com o material espiritual. Ele está longe desse afastamento, de toda essa... Curve a sua fronte, busque o Senhor junto conosco, para que Ele venha resplandecer a sua glória sobre os seus nessa noite. Pai amado, santo, Deus querido, noite maravilhosa, ao qual nos une a cada vez mais a tua glória, pelo poder do teu sangue. Fomos lavados e comprados, redimidos, Senhor, de toda malignidade. O mal não pode nos atingir, praga nenhuma, pela tua palavra. Deus vivo, e nessa noite não vai ser diferente. O Senhor vai fazer milagres, o Senhor tem resposta, o Senhor está no meio de nós. A Deus, espere um pouquinho, até que Ele é Deus. Está faltando alguém, eu não sei se é na minha família, eu não sei se é na sua família, Jesus encontrá-lo. Nós somos encontrados por Cristo, fomos resgatados de toda a fornalha, de tudo aquilo que é intragável às narinas do Senhor. Mas nessa noite temos os nossos ouvidos a sua palavra. Amém, igreja? Que Deus seja na sua casa. Você é o nosso convidado nessa noite. Esteja orando pela igreja, esteja olhando, se agrupam para ministrar a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer o louvor junto? Oh, glória! Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti eu me rendo, eu me rendo.
salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cantamos do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus, ele está no controle de todas as coisas. Jesus, ele não subiu naquele madeiro por meramente ser levado por homem normal ou por qualquer outra situação, mas existia um desejo no coração de Jesus, que era levar o meu pecado, o teu pecado, sobre aquele madeiro, para que demônio nenhum, para que malignidade nenhuma pudesse chegar nele e dizer: não, ele é meu. Ei, você tem dono. Ei, você foi resgatado. Ei, quando nós nos encontramos em Cristo, nova criatura somos. Então não tema, mal nenhum vai te consumir, mal nenhum vai tirar você do poder de filho, dessa posição ao qual que só você pode dizer para Cristo dessa forma assim, ó: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Eu vou convidar o nosso irmão Diego para ele estar iniciando um texto, para que esse texto venha fazer parte da tua lição nessa noite, desse agrupamento ao qual a igreja, ela não se separa. A igreja, ela está unida com Cristo. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. E o próprio Deus é o amor, e nós vivemos a sua palavra. Amém? Escuta o que o irmão Diego vai ministrar para você nessa noite. Deus, saúdo amados irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, apesar da gente estarmos longe, cada um nas suas casas, mas a palavra do Senhor nos une em um só Espírito, em um só amor, em um só corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. Gostaria de deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Se encontra em Tiago, capítulo 1, 3 versículos, do versículo 2 em diante, que diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência.
Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lance em rosto, ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um para outra parte. Amém. Neste momento, a gente precisa de ter muita paciência para estar passando pelo que o mundo está passando e que nos envolve também como fazer parte de uma sociedade. Mas o que me chama mais a atenção é que a nossa fé tem que estar acima de todas as coisas. Nós temos que ter paciência, temos que ter sabedoria para passar por isso que estamos passando, mas a nossa fé tem que estar acima de todas as coisas. Tenha fé de que tudo vai mudar, tenha fé de que tudo vai melhorar, tenha fé de que tudo vai passar, porque a fé é a obra perfeita de Deus nas nossas vidas e a ser desenvolvida cada dia mais por nós. Não desanime, não fique desanimado por coisa alguma, não fique desanimado por nada que está acontecendo, somente tenha fé no nosso Deus Jesus Cristo, que tudo vai passar. Em nome de Senhor Jesus, isto vai passar. Daqui a pouco nós vamos estar reunidos. E se nós aqui não voltarmos a ficar reunidos nessa terra, no céu, todos seremos um só. Estaremos com o nosso Deus, louvando e agradecendo o nome dEle. Então não tenha medo do que está passando no mundo. Somente tenha fé de que tudo vai melhorar no nome santo do Senhor Jesus. E eu agradeço essa oportunidade. Convido já nosso irmão Félix para dar continuidade. Que vocês fiquem na paz e com o conforto do Espírito Santo em cada casa onde se encontra. Jesus. Como ele disse, nós temos que ser forte com Cristo. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o servo tem que ser perseverante, né? O servo tem que permanecer na posição, né? Vamos fazer mais um louvor e nós já vamos entrar com a palavra, tá bom? Adore comigo. Este é o coração valente, ele ama toda a gente, ele ama quem não lhe pede, e ela ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer
venha ser grata. Que nessa noite a igreja venha estar em comunhão, pois os médicos já deram a sentença. Muitas famílias nessa hora estão chorando porque os médicos já desenganaram. E o intuito de nós estarmos clamando ao Senhor em união, o intuito de nós estarmos fazendo os cultos via live, é para que esse povo venha a ser confortado e os nossos não serem atingidos. Amém, igreja? Este é o coração valente, Ele ama toda a gente, Ele ama quem não lhe pede e ajuda quem não lhe pede. Este é o coração que queima, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o amor, amor maior do mundo, e não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor, essa oportunidade nessa noite. O pastor vai vir com uma mensagem profética na tua vida. O pastor vai vir com uma mensagem para confortar o teu coração, porque o Senhor, Ele trabalha onde já entrou o desengano. O Senhor já tem mostrado muitas das vezes que quando não há mais solução, que quando todos já deram a sentença, aí Ele chega com a sua palavra de consolo, de poder, de salvação e de cura. Eu creio no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Deus seja louvado por todos vocês. E que vocês sintam a presença de Deus, né? Essa noite. A gente já sentimos a presença de Deus através dos louvores, e que vocês continuem sentindo a presença de Deus aí também, onde vocês estão. Estamos aqui essa noite trazendo uma palavra, né? Ao vivo, ao coração dos irmãos. Eu sou o pastor Jailson, da Igreja Profética Luz Divina, né? Onde esse vídeo chegar, que ele seja bênção para a tua vida, em nome de Jesus. E eu quero, inclusive, pegar a oportunidade, Félix, que a gente vai estar pregando e conversando aqui um pouco ao mesmo tempo, irmãos. Está conosco o Diego, o evangelista Félix, e a gente vai estar conversando, fazer algo diferente, né?
dos vídeos que a gente tem visto por aí. Então eu quero mandar um abraço para o meu irmão lá do Nordeste, lá em União dos Palmares, que tem o Face também, vai estar nos assistindo, a minha irmã, e talvez ele consiga passar esse vídeo para minha mãe, e que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. Um abraço para o nosso irmão Cícero lá do CEA, que está assistindo também esse vídeo. Que Deus abençoe vocês todos, amém? Vamos entrar na palavra do Senhor. Eu quero fazer uma oração com vocês, né? Mas antes da oração, eu quero trazer à memória um pouquinho do que está acontecendo, né? E a gente vai orar daqui a pouco. Mas assim, eu estava pensando, irmãos, Félix, o nosso diácono Diego, observando os vídeos, né, na internet, as gravações, os vídeos de áudio que são transmitidos e feitos, e eu tenho observado muito que as pessoas têm gravado muito os acontecimentos, né, Félix, os acontecimentos que têm acontecido. Então o pessoal tem falado muito da destruição, da pestilência, da situação que está vivendo o nosso país. Então, todos os vídeos que eu recebo, eu dou uma analisada até mesmo no YouTube. Então a gente vê muito que é falado muito, Félix, sobre o acontecimento, mas assim, eu não consigo achar alguém falando sobre a solução. Sim. Você consegue entender? Então, é muito importante, gente, vocês que estão nos ouvindo essa noite, os vídeos que nós temos recebido são vídeos de destruição, de que está morrendo tantas pessoas, e os vídeos são de muitas revelações, às vezes profecias, muitas profecias. Eu recebi um vídeo hoje de muitas profecias, a qual Deus falando sobre esses acontecimentos, mas os profetas são usados, e de fato Deus usa os profetas, a gente não pode descartar isso, Félix. Mas eu fico observando que Deus usa os profetas para falar sobre os acontecimentos, mas o mesmo Deus que fala sobre os acontecimentos das pragas, da catástrofe e destruição, é o Deus que fala sobre a solução. Sim. Então é importante a gente notar isso. Então eu vou hoje aqui trazer um pouquinho para vocês sobre a solução para isso. Qual que é a solução? O que a igreja tem que fazer? O que nós temos que fazer como igreja, né? Então, eu sentar aqui com vocês e falar do acontecimento é fácil, todo mundo já sabe, é fato, está escrito, Mateus 24, a gente sabe que está escrito, Lucas 21, e Jesus escreveu sobre isso, e Jesus ele falou que ia acontecer. Esses acontecimentos nada mais, nada menos do que o que está escrito, e vai acontecer muito mais. Então nós precisamos mostrar para as pessoas a solução, porque a ideia nós sabemos que tudo isso haveria um dia que isso viria, e de fato estamos vivendo esse tempo agora. Jesus ele falou sobre isso. Então nós estamos vivendo isso. Antigamente a gente lia e a gente via em papel, né, Félix? Que ia acontecer. Justamente, que ia acontecer. Hoje nossos olhos estão vendo todos esses acontecimentos. Jesus falou e citou são três situações difíceis de o ser humano sobreviver, que ele falou da peste, da fome e terremotos em vários lugares, onde ele frisou muito bem isso. Então, se você observar a pestilência, que é essa doença maligna que hoje está em vários países, ela vem junto com a fome, porque o final dela é fome, atinge toda a área financeira, né, econômica, e nós estamos vendo isso acontecer. Então tudo está puxando para isso, né? Para as pessoas endividadas, e a fome, vai acontecer isso. Então você observa em Êxodo que uma praga, quando ela finalizava, logo já viria outra. Então nós precisamos entender uma coisa, irmãos. A mão de Deus, ela está pesando sobre o mundo. Então é importante a gente orar e clamar a misericórdia de Deus, mas o mundo não está isento disso, porque isso tem que acontecer. Deus está irado. A realidade é essa: Deus está irado com o povo,
com os acontecimentos, com o pecado do povo. Deus está irado e Deus está derramando a sua ira sobre o mundo, para que o mundo se volte para Deus. Sim. E até mesmo a igreja está sofrendo com isso, né? A igreja, de uma certa forma, ela acaba sendo atingida, sim, evangelista, com isso, diácono Diego, porque a igreja ela não está alinhada. E isso é importante frisar: a igreja precisa se alinhar com Cristo, porque Cristo tem pressa em buscar a igreja. Então, se ele tem pressa em buscar a igreja, ele precisa preparar essa igreja, porque a igreja está despreparada. Para enfrentar essa situação, está muito longe da realidade, né? Consegue entender? Então, nós precisamos entender isso. Então, Deus, nós temos que orar, mas os acontecimentos, Félix, a gente não estamos isentos, porque eles virão e está determinado. Então, o que a igreja tem que fazer com isso? Nós temos que, qual que é a ideia da igreja, o que ela tem que fazer, né? Porque o problema a gente já está enfrentando. Se a gente estamos enfrentando o problema e o mundo sabe, mas o mundo não sabe a solução, o mundo está sofrendo o problema, mas o mundo não sabe a solução, a igreja sabe a solução. Aleluia. Qual que é a solução para isso? Nós vamos mostrar aqui alguns textos na Bíblia, na palavra do Senhor. É importante você entender, você que está nos ouvindo agora, guarde isso no seu coração. É o tempo de você colocar a sua fé em prática. Porque todas as vezes, Félix e Diego, que a fé recua, o medo entra. Sim. Então nós estamos vivendo um tempo de medo. Esse tempo é o tempo de medo. As pessoas estão com medo nas suas casas. As pessoas, elas se fecharam, né, nas suas casas, houve decreto e tudo. Então o povo de Deus, eles não estão reunidos no templo, mas eles estão em comunhão. Sim. A igreja ela está em comunhão. Então é importante notar uma coisa: se a gente observar, o diabo ele está perdendo com isso. Porque muita gente ele está pensando que o diabo está ganhando com isso, mas ele não está ganhando. Eu vou explicar por quê. O diabo ele não está ganhando com isso, porque nesse exato momento tem muita gente se convertendo, evangelista. Graças a Deus. Tem muita gente. Isso do evangelho. Você consegue entender? E Deus ele tem a forma de trabalhar. Nós amamos a palavra de Deus por isso, porque Deus tem a sua forma de trabalhar. Não queremos entender a forma de Deus, mas sim aceitá-la, porque Deus trabalha com perfeição. Então, nesse exato momento, tem muita gente se convertendo ao Senhor. Tem muita gente voltando para casa. E eu estou falando agora de filho pródigo. Sabe por quê? Porque o filho pródigo, ele sabe onde é a casa do pai. Glória a Deus. E todas as vezes que o filho pródigo pensou em voltar para a casa do pai, ele lembrou de uma coisa, de que ele foi rebelde e saiu de onde ele tinha tudo para ser feliz. Então, observe, por favor, a vida do filho pródigo foi destruída por causa da desobediência, e depois da desobediência entrou a fome. Então a fome entra naquela cidade e atinge ele. Então observe, por favor, as pessoas, enquanto, Félix, elas têm alimento, está tudo bem, mas quando entra a fome, ela vai pensar e ela vai dizer assim: eu vou voltar para casa. Então esse é o tempo do filho pródigo voltar para casa, porque Deus está apertando. E é engraçado que ele andou enquanto tinha condições com as suas próprias pernas, né? Longe do pai. Quando ele não tinha mais condições de comprar, a solução ao qual a palavra nos traz é a solução, não é o problema. O problema ele já pegou quando ele saiu da casa do pai. Ali ele já achou o problema. Só que ele ainda tinha condições para andar uns dias. Quando terminou as condições dele, é isso que a palavra quer dizer. Quando termina as nossas condições, só o Pai tem a solução. Nós hoje já abrimos a live para falar sobre soluções. Amém, pastor? Continua. Glória a Deus. Então, para você que está fora da presença de Deus, tem uma palavra para você: volte para a casa do Pai o mais rápido possível, porque Deus ele está apertando, porque você sabe de onde você é e você sabe o caminho da casa do Pai. Então volte para lá o mais rápido possível. Glória a Deus. Nesse tempo que estamos vivendo, de muitos acontecimentos, Deus ele está apertando o povo, porque isso é um aperto de Deus, irmãos.
é um aperto de Deus, é a mão de Deus. A gente estamos clamando, orando, mas observe que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E Deus tem um tempo de parar. Mas a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa se preparar, descer, se humilhar. O segredo de tudo isso passar é a igreja descer. A igreja precisa descer. Observe que Deus está alinhando a igreja, a noiva. A noiva, ela precisa ser preparada, porque o noivo já está preparado. O Espírito diz, ora vem. E a noiva diz, vem. Então a noiva precisa estar preparada e clamar para que o noivo venha buscar a igreja. E o noivo tem pressa. Então haverá esse aperto para que a igreja ela se prepare para subir, para habitar com Cristo. Então observe, por favor, o inimigo ele está perdendo, sabe por quê? Porque muita gente está se convertendo nesse exato momento. Esses são os dias de arrependimento. Observe que muita gente vai se converter da sua família. Até mesmo você que está me ouvindo agora está pensando, venha para Cristo o mais rápido possível. Você que está nas drogas, você que está na farra, na bebedeira, no vício, na prostituição. Vem para Cristo depressa, porque não há mais tempo. Você consegue entender, Deus tem uma obra na sua vida. E Deus está com as suas mãos estendidas sobre a terra. E a ira de Deus está se manifestando, esse é o tempo. E Deus tem pressa. Apocalipse 12:12. Ele disse, alegrai vós os que habitam nos céus, mas ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. E o inimigo, ele sabe que resta pouco tempo para ele ser destruído, então ele vai destruir, Félix, o maior número de almas que ele puder. Nesse exato momento, Satanás está perdendo, porque muitas prostitutas vão se converterem, muitos homossexuais, muitos drogados, muitos traficantes vão se converter, Deus vai apertar. Muitas pessoas vão se render a Cristo, pessoas desenganadas que as pessoas não acreditam mais, macumbeiro, feiticeiro, esse é o tempo. Venham para Cristo depressa. Você consegue entender, meu irmão? Então eu vou mostrar para você a solução, irmão Félix. Nós vamos ler um texto de Jonas capítulo 1 e o verso de número 2, 1 e 2. Depois nós vamos para o capítulo 3. Nós vamos ler esse texto e nós vamos mostrar a solução, porque o problema a gente já está enfrentando. Então há uma pergunta que não quer calar: qual é a solução para que isso seja cessado? Qual é a solução? O que fazer para que isso pare? Jesus, ele nos ensinou acerca da oração e do clamor. Ele disse: olhai e vigiai. Então, ore sem cessar, vigie, esteja atento, busque a Deus. Observe que o segredo de tudo isso, todos os acontecimentos, irmão Félix, as pragas no Egito, elas atingiram o Egito e não o povo de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender isso, tenha fé. Se você botar a fé em prática, você vence o medo, mas se a sua fé recuar, o medo toma a sua vida. Então, não desanime, não desacredite, confie em Deus, porque Ele vai guardar você. Observe que as pragas do Egito, elas atingiam o povo do Egito, mas não atingia os hebreus. Os hebreus não eram atingidos, eles eram protegidos, Israel era protegido. E observe que no capítulo 8 de Êxodo, Deus disse a Moisés: diga a Faraó que liberte o meu povo para que eles venham e prestem culto a mim. Então observe que a ideia hoje é a mesma, as portas das igrejas se fecharam para que a gente não preste cultos a Deus. Mas o melhor culto está dentro de nós. Aleluia, Deus, aleluia. Nós vamos parar de adorar a Deus. E observe que naquele tempo, Faraó segurou o povo para que o povo não fosse liberto. Faraó representa Satanás hoje, e o que ele quer? Parar o culto e a adoração. Mas mesmo na sua casa, você pode adorar o Senhor. Você pode glorificar o Senhor. Pega a sua família e os seus filhos e desça na oração. Então observe que o que o inimigo quer é que o culto pare, a obra pare, as igrejas fechem. E olha o que está acontecendo, nós estamos no tempo do fim. Observe que isso é muito importante.
E nós vamos passar o segredo. Porque, Félix, o Egito era atingido. Então, para o Egito, o que Deus mandou era praga. Mas para os hebreus não era praga, era sinal. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Para a gente, o que está acontecendo não é pragas, epidemia, é um sinal de Deus. Você consegue entender? Então, é um sinal de Deus. Deus está dizendo para a gente, olha, desce depressa, busca-me, se alinhe, porque isso para vocês é sinal, mas para o mundo é praga. Você consegue entender isso, irmãos? Então, nós vamos mostrar a solução. Deus tem a solução para você, amém? Eu quero ler um texto com você de Jonas, capítulo 1 e verso 2. Diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Por que eu quero ler esse texto, irmãos? É importante notar. Nínive era uma cidade pecadora, uma cidade em qual o pecado chegou às narinas de Deus. E Deus, ele estava irado com a cidade de Nínive. Os homens estavam pecadores, se contaminando. Eles estavam se prostituindo, o pecado estava demais. E Deus falou assim: pregue contra aquela cidade, porque eu vou destruí-la. E a Bíblia diz que Jonas, ele não quis ir lá, porque os profetas morriam em Nínive. E Jonas temeu. Mas Deus criou a situação para levar Jonas lá. E nós vamos ler o capítulo de número 3. E nós vamos ler o capítulo 3, o verso 9 de Jonas. Abra aí, Diácono Diego. Acompanhe conosco. Jonas capítulo 3. E o verso 9. Verso de número 9. Está na mão. Glória a Deus. Pode ler? Amém. Os irmãos acharam? Jonas, capítulo 3, Aleluia. verso 9. Pode. Quem sabe se voltares a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereceremos. Glória a Deus. Palavra do Verso Senhor. 10. Verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha tido lhe faria, e não o fez. Amém? Irmãos, é importante notar, vamos à interpretação do texto. Muito importante a gente entender isso. A cidade de Nínive estava para ser destruída. Mas observe, por favor, Deus está virado. Deus está virado com a situação. Então, a ira de Deus, ela estava tão forte que Deus falou: eu vou destruir. Assim como Sodoma e Gomorra. Mas é importante a gente notar uma coisa, que a ira de Deus, ela sempre trabalha junto com a misericórdia. Graças a Deus. Então é importante notar, por isso que a misericórdia de Deus é a causa de você não ser consumido. Glória a Deus. Glória a Deus, nós sentimos a presença de Deus aqui. Aleluia. Porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então observe, Ele é bom. ao mesmo tempo em que Deus está irado e Ele quer destruir a cidade, Ele fala ao profeta: vai e pregue. E quando o profeta anuncia na cidade, ele anda em caminho de um dia, e ele anuncia à cidade que Deus vai destruir, ele prega contra aquela cidade. A Bíblia diz que os homens vão até o rei, que seria o presidente hoje, e eles comunicam a situação ao rei, e a Bíblia diz que o rei faz um decreto, e aqui está o segredo agora. Ele faz um decreto, e ele disse: ninguém, nem os animais vão comer, todo mundo vai jejuar. Todo mundo vai descer em pano de saco, em cinza, e se humilhar durante o dia inteiro. E todo mundo, ele fez o decreto, e a cidade inteira naquele dia, eles não comeram nem os animais, e eles desceram em jejum, em oração, e clamou. Aí está o segredo. Então, nós estamos mostrando a solução, segredo para você.
O segredo de Deus parar a sua ira é quando alguém se arrepende dos seus pecados e se humilha diante de Deus e desce na presença de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Deus estava dizendo para eles: ainda tem solução para vocês. Glória a Deus. Diante de tudo isso que está acontecendo, tem solução. A solução é a igreja se posicionar de pé. Se posicionar é se colocar na posição da igreja primitiva, não a igreja que nós temos observado hoje. Então, observe, quando essa igreja se posicionar como a igreja primitiva em oração, as coisas serão mudadas. E observe, é importante a gente notar, evangelista e diácono Diego, que quando o rei assina o decreto, todo mundo, a cidade inteira, é importante isso, todo mundo obedeceu, e eles desceram e se humilharam, e quando eles se humilharam, o rei disse: talvez Deus tenha misericórdia de nós e se arrependa do mal que ele ia fazer. Então observe, irmãos, isso é tão importante, que quando eles descem, se arrepende dos seus erros, porque você pode orar, mas você precisa se arrepender dos seus erros. Oração qualquer pessoa faz, transformação é diferente. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. E observe, isso é muito importante, o que eu vou dizer para você essa noite. Deus, ele mudou a situação quando as pessoas se arrependeram, Félix. Aí Deus não destruiu a cidade. E deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe por quê? Deus não vai destruir por causa de você. Por causa da igreja. Você é a igreja. Se coloque na posição. Nós vamos ler outro texto e observe como isso é tremendo. Eu estou passando o segredo da igreja vencer. Quando Deus se irava e matava milhares de pessoas, o sacerdote se levantava e fazia o sacrifício, e Deus parava com a praga, com as mortes. Todas as vezes que a igreja se levantou, Deus cessou a sua ira. Aleluia. Então, observe, esse é o tempo. É o tempo em que Deus está derramando a sua ira sobre as pessoas. Mas também é o tempo da igreja se levantar na posição de igreja. Porque nós, como igreja, vamos salvar muita gente. E escute bem o que eu vou falar, para a gente ir para o texto de 2 Crônicas 20. Nós vamos aí, prepara aí, irmão Diego, 2 Crônicas, capítulo de número 20. Aleluia. Nós vamos ler um texto muito importante. Olha a estratégia que Deus deu para que o povo de Deus vencesse. 2 Crônicas 20. Sim. 2 Crônicas 20. Verso de número... Vamos ao verso... 2 Crônicas 20, verso 3. Eu quero que você leia o verso 3, por gentileza. Acompanhe conosco aí. Verso de número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda ó Judá. Observe que Josafá temeu porque os inimigos iam invadir a terra que Deus lhes deu. E ele disse: nós não temos condições de vencer, o exército inimigo é muito grande. É impossível da gente vencê-los. E observe, Félix, que o que me chama a atenção é que Josafá não tinha condições de vencer o exército que vinha. Porque ele era enorme e ele não tinha condições. Então ele disse: nós não temos condições. Hoje nós estamos vivendo um tempo, esse tempo agora que está acontecendo essa doença maligna, o mundo não tem condições de vencê-lo. É esmagadora. Ela é destruidora, esmagadora, de fato, mas a oração sua consegue vencer. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 91, ele diz que você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. E ele diz assim: ele te livrará da peste perniciosa. Peste é praga, doença na Bíblia. Então, observe, é importante notar isso. Você precisa entender uma coisa. Você precisa ter fé ao ponto de mover as coisas. Fale o que Deus fala, diga o que Deus diz. Jesus ensinou isso. Use a sua fé, repreenda, não deixe nada te atingir, nenhum pensamento contrário. Não tenha medo, o medo não provém de Deus. Josafá disse: nós não temos condições de vencer o exército, mas temos um segredo que Deus vai dar a ele. Ele falou assim: nós vamos jejuar e orar. Observe que esse é o segredo. Nós vamos ler um texto a mais, o verso 3, você leu?
Lê o verso 9, por favor. Verso de número 9. Engraçado que quando Deus fala, o povo tem que entender aonde que é habitar no seu esconderijo. Quando você se agrupa, quando você se esconde em algum lugar, você está correndo de algo, você está fugindo de uma situação. É justamente o comparativo que Jesus faz. Se esconda em mim e nada te atingirá. É esse o esconderijo do Altíssimo, que é o lugar de todo cristão, de todo, na verdade, de todo ser humano. É porque o ser humano ele se expande, ele se sobressai para alguns lugares. Mas essa situação ao qual o mundo está passando não é nem o começo do que a Bíblia diz, né, pastor? Tem coisas vindo aí. Sim. Só que aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faltará, descansará. Não tem medo, não tem por que correr, não tem por que se afobar. A solução é jejum, porque você sabe quem vai responder na tua vida. Amém, filho? Glória a Deus. Vamos ao texto, verso 9. Verso 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Observe, irmãos, que texto maravilhoso. Olha o que Josafá está dizendo. Ele está falando, olha, se algum mal vier sobre nós, e ele fala de 3 coisas. Quais são? Juízo, peste ou fome. Ele disse, juízo, peste e fome. Se essas 3 coisas terríveis virem sobre nós, só tem uma coisa a fazer. Aqui, irmãos, está sendo revelado na Bíblia o segredo. Como que a gente vai enfrentar essa situação? Você entende isso? As pessoas colocam pânico e medo, e vídeos e mais vídeos, e está acontecendo, está morrendo tantas pessoas. A gente já sabe, nós não precisamos mais de ouvir isso. Nós precisamos de solução. Glória a Deus. Solução. O que é solução em momentos da morte? Quando Paulo é liberto na prisão. E observe como isso é maravilhoso. Quando Paulo é liberto, o soldado ele sabia que ele ia morrer, porque ele não poderia libertar os presos. E aí ele pega a espada para se matar. Qual é a ideia de Paulo? Quando Paulo vê, ele diz, opa, para aí, tem solução para você. Glória a Deus, aleluia. E o que eu tenho que fazer? Olha o que ele disse, nessa situação minha. O que eu tenho que fazer agora? O que eu vou fazer? Vocês têm solução para mim? Porque eu vou me matar. Não é o momento. Você não vai morrer. Crê no Senhor Jesus. Aleluia. Será salvo tu e a tua casa. Ô, glória, que a palavra Observe, irmão. Deus está dizendo para alguém aí, creia, porque você ficará isento dessa situação. Aleluia. Esse vírus terrível, ele não vai te alcançar. Eu Tenha acredito. Fé. Você crê nisso? Em nome de Jesus Cristo. Então Aleluia. observe o que Josafá disse. Se... Glória a Deus, aleluia. Lê, por favor. Se algum mal nos sobrevier, Escute. espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Irmãos, você precisa receber essa palavra. Aleluia, Jesus. Ele disse assim, se o mal nos vier, ele diz assim, tem uma casa que foi levantada por Senhor, tem um altar. E nessa casa nós vamos clamar ao Senhor. O que nós temos que fazer é se humilhar diante do Senhor Jesus, diante da presença dele. E ele disse assim, e o Senhor, quando a gente clamar e descer, ele vai nos livrar. Sabe qual é o segredo de você se livrar de todos os acontecimentos que atingem os ímpios? É você entender que você tem um Deus que guarda você. Aleluia. É você entender que você tem um Deus que você vai buscar refúgio, socorro. E Ele vai vir, vai mandar socorro para você. Glória a Deus. Bendito seja o Deus de Israel. Continua o texto, por favor. Observe, irmão, que tem coisa linda para você, para a gente encerrar. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe
e os das montanhas de Seim, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão. Segura um pouquinho. Irmão, precisa pegar isso. Glória a Deus. Ele disse, em nós não há força diante dessa multidão. É uma multidão de problemas. Sim. Glória a Deus. A situação é preocupante, irmãos. A situação é difícil. Olha o que ele disse. Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Porque em nós não há força perante essa multidão. Ele disse, nós estamos sem saber o que fazer. E o mundo está em desespero. Agora, observe, irmãos, o que Deus vai fazer agora. Vamos lá? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Oh, glória! Aleluia. Agora pega isso aí, irmãos. Aleluia. Quando você não sabe o que fazer, você precisa estar atento para uma coisa. Os teus olhos precisam estar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Observe, ele disse, tem uma coisa, eu não consigo vencer esses inimigos que querem nos atingir. A gente não tem força contra eles. Mas tem uma coisa, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Sabe qual é o segredo? É você confiar em Deus e não tirar os olhos. Aleluia. A visão é nele. Não olhe a circunstância e nenhum problema. Deixa. Deus está operando. Deus está fazendo. Há benefícios disso. Você não precisa se preocupar com o coronavírus. Há benefícios disso. Tem a forma certa de Deus trabalhar. Deus trabalha com perfeição. Não se preocupe. Coloque os olhos no Senhor. Não se preocupe com o problema. Ele diz, Senhor, o adversário está vindo. Está lá fora. Mas os meus olhos estão em Ti. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, pega essa palavra, por favor. Coloque os olhos no Senhor. E Deus vai te salvar. Haverá proteção. Nós vamos finalizar um texto agora muito importante. Lá no mesmo texto. Pode descer um pouquinho. Glória a Deus. Olha o que Deus fala. E toda o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito... Volta de novo. Pega essa aí, por favor. Glória a Deus. E toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Amém? Observe isso. Observe isso, por favor. Quando o rei de Nínive desceu e fez o decreto, ele disse, não vai ficar ninguém sem orar. É verdade. E nem se jejuar. Irmãos, preste atenção, por favor. Talvez você está em oração e o seu filho está no celular. Talvez você agora está em oração, está ao vivo ouvindo, mas o seu filho ou sua filha não está com você. Olha aqui. Ele está dizendo, filhos e filhas, todos, esposo, esposa, sem exceção, todos vão descer à presença do Senhor. Aleluia. Sem exceção, vai descer todo mundo e vamos descer em oração. Esse é o segredo, não vai ficar ninguém sem orar. Você consegue entender? Todos precisamos se humilhar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem alguém clamando por você, tem alguém orando por você, tem. Mas você precisa também orar. Sai do teu lugar, vai, desce no joelho e crame. É tempo de clamor. Continua o texto. Glória a Deus, aleluia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, dai ouvido toda, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais. Estratégia, olha. Nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Segure aí. Glória a Deus, aleluia. Isso é palavra de Deus, irmãos. Você precisa crer nisso. E sabe o que ele disse para Josafá? Ele anima Josafá. Ele fala assim, olha, o Espírito do Senhor quando entra no profeta, ele disse, diga a Josafá que eu tenho um segredo para ele vencer.
Deus tem um segredo para você vencer. Oração. Desça, se consagre, vamos buscar o Senhor depressa. E observe que ele dá todo o segredo para Josafá. Ele fala assim, olha, esteja quieto e veja o livramento, porque essa peleja não é tua, porque você não vai conseguir vencê-los, mas eu vou vencer. Aleluia. Por você. Aleluia, Deus. Observe, o que foi que Josafá fez? Vamos continuar o texto. É o que nós precisamos fazer para que isso seja destruído, para que este mal possa ser soprado. Porque ao tempo determinado de Deus, ele vai ser soprado pelo sopro de Deus e ele vai ser lançado no abismo. Oh, glória. Nós cremos assim. Essa é a palavra de Deus. Observe que o texto de Isaías, que está rolando também na internet, um texto maravilhoso, né, que é Isaías 20, entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e fica ali por um pouco de tempo até que se passe a praga ou a ira de Deus. Então observe, por favor, esse é o tempo em que você está acontecendo literalmente esse texto, porque esse texto é um texto profético de Isaías e ele está acontecendo literalmente em nós. Então, porque ali está descrevendo acerca do fim. Isaías foi o profeta que mais falou, evangelista, no tempo do fim também, acerca do Messias, dos acontecimentos. Então observe, esse é o tempo em que nós estamos nas casas. Mas observe de uma coisa, ele disse ao profeta, você não pode fazer nada agora, porque eu vou vencer por vocês. O que vocês têm que fazer é, vamos lá, ler. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, ela que sabe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Nós cremos. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis amanhã. Sairieis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Mais um texto, por favor. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda ó Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você conseguiu entender o final, irmãos? Olha que coisa interessante. Então Josafá se lançou aos pés do Senhor e adorou. E todo Judá, irmão, Jerusalém, adoraram o Senhor. Os levitas começaram a louvar. Os levitas começaram a adorar o Senhor. E eles desceram aos pés do Senhor. Esse é o segredo desses tempos que estamos vivendo, irmão. O segredo é a igreja descer. Se você observar nos prédios, até os ímpios estão clamando. Se você observar nos prédios, os católicos, os espíritas, seja a religião que for, eles estão fazendo as suas preces ou reza, e nós estamos em oração. Mas o mundo está clamando por misericórdia. Glória a Deus. Então observe, por favor, Deus é o Deus de misericórdia, e a igreja é boca de Deus na terra. Aleluia. E quando a igreja clama, Deus entra e age com a misericórdia. Está agindo já. Guarde esses textos no vosso coração. E lembre-se de uma coisa, tudo isso terá um grande benefício. Não se preocupe, pastor, o que eu vou fazer depois disso? Eu estou em casa sem trabalhar. Como é que vai ficar minhas contas? O que vai acontecer? Deus cuida de você. E Ele tem estratégia para você. Eu acredito. Não se preocupe, creia, por favor, em nome de Jesus Cristo. Não se preocupe, o que vai ser depois? Como vai ficar isso? Não, Deus cuida de você. Aleluia. Não se preocupe, Deus está no controle. Vamos descer em oração. Esse é o segredo para você vencer, porque Israel venceu em oração. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos finalizar. Eu quero fazer uma oração com você. Nós vamos passar para o evangelista finalizar. Que Deus abençoe tua vida e que Deus continue te enchendo de graça. Logo, logo nós estaremos juntos em nome de Jesus. Mas quarta-feira
Nós vamos estar gravando outro culto maravilhoso com vocês. Amém? Prepara aí o coração. Amém? Manda esse vídeo aí para as pessoas, porque elas precisam ouvir o evangelho genuíno, a palavra que salva, que liberta pessoas. Deus abençoe em nome de Jesus. Curva a sua cabeça aí onde você está. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, nós rendemos graça a Ti. Nós somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça. Nós Te amamos, Senhor. Nós rendemos a Ti, ó Pai, toda a adoração. Assim como Josafá, ele não temeu, Senhor, diante de toda aquela situação dos seus inimigos. Mas o Senhor deu estratégia. Josafá disse: os meus olhos estão em Ti, os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós não arredamos o pé. A nossa fé, meu Deus, crescerá a cada dia. Nos fortalece, fortifica-nos diante dessa situação. Senhor, meu Deus, guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja. Meu Deus, guarda as nossas crianças, guarda os jovens. Guarda, meu Deus, os nossos velhinhos. Guarda, Pai, protege. Nós clamamos a Ti esta noite, Pai, te pedindo, Senhor, que a bondade do Senhor, a misericórdia alcance esse mundo, alcance o Brasil, alcance o nosso país. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, entra com a Tua mão, Pai, poderosa, Senhor. Senhor, sopra, meu Deus, ó Pai amado, sobre esse vírus e lança ele fora o mais depressa possível. O Senhor tem a forma de trabalhar. Nós clamamos, meu Deus, e descemos, se humilhamos na Tua presença. Pedimos, meu Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossos erros. Pai amado, porque somos falhos, a igreja precisa entrar, a igreja precisa se santificar. Ó Pai, nos santifica, nos fortalece, nos ensine. O que precisa ser ajustado, ajusta, traz de volta para a Tua casa o filho pródigo. Converta o coração dessa pessoa agora que está ouvindo cada mensagem, que ele possa ser tocado pelo Senhor, que haja convenção, arrependimento, transformação de vida, Senhor. Meu Deus, estamos um ponto do arrebatamento da Tua igreja. Nós precisamos estar firme, nós precisamos estar purificados, santificados. Este é o tempo da santificação, da purificação, Senhor. Justifica-nos, ó Pai, porque alguém só é justificado por aquele que é justo. Nos justifique esta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vocês estão gostando da palavra do Senhor chegar até a sua casa? Por que nós falamos da palavra de Deus, que é a cura, que é a solução? Por que nós mencionamos esse Deus? Porque nós temos experiência, sabemos de onde saímos, e quando buscamos em quem mais tinha experiência, ao qual Deus deixou ele escreveu lá no Salmo 27, a partir do 4. Só para a gente fazer um louvor, para tu entender. Olha o que ele diz aqui, ó. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no seu oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Essa rocha é Deus. Essa rocha é de quem nós falamos, ao qual estamos protegidos. Só que tem uma coisa, nós temos que descer, nós temos que nos humilhar, nós temos que ser pequenininho, para que eles venham ver que dentro da nossa casa existe um Deus Todo-Poderoso, que quando Ele entra, algo diferente está no nosso lado. Tá bom? Vou fazer um louvor aqui, vocês fazem o refrão. Vamos. Me ajuda aí. Vamos fechar com um louvor maravilhoso, irmãos. Só cantando o que devo mais fazer. Se liberto estou por Cristo, eu sou. Eu não ando mais em
Jesus, olha esse nome, que nome? Jesus, a única esperança para este mundo é o Senhor. Entregue a Ele teu sofrer. A solução vai te dar. Venha como estás, Jesus é a paz. Adore conosco. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Eu vivo só pra Deus. Vai encerrar. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Até a próxima, quarta-feira, tá?